Educação infantil. Introdução à educação infantil. Então, o que é? Qual a definição que nós temos aí de criança, né? Então, o centro do planejamento curricular é um sujeito histórico de direito que, nas interações e relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade produzindo cultura. Então, a educação infantil, a criança é um sujeito histórico e de direitos. Então, ela vai construir a sua identidade individual e coletiva a partir do que? Das interações. Então, as palavras-chave aí é criança e interação. Então, na interação, a criança constrói a sua identidade. Então ela brinca, ela imagina, ela fantasia. Como que ela brinca? Ela brinca com um amigo. Então na hora que ela está ali na brincadeira, ela vai fantasiar que ela é policial, que a regra agora é que você não pode sair porque já está tarde. Então todos os valores, né, tudo aquilo que a cerca, ela vai colocar em prática ali nas brincadeiras. Então, aí nós estamos falando do que? Do construtivismo, porque trabalha com o concreto, com a troca de experiências, com interação, com participação ativa da criança, e o desenvolvimento também depende do que? Das contribuições recíprocas entre o desenvolvimento biológico e o cognitivo. Então, cada criança também tem o seu tempo de amadurecimento biológico e cognitivo. Então, a gente também tem que saber respeitar esse tempo da criança. E aí, concepções de educação infantil, criança e currículo. Então, educação infantil. A primeira etapa da educação básica é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como que espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período que diurno, em jornada integral ou parcial, regulamentados e supervisionados por órgãos competentes dos sistemas de ensino e submetidos a controles sociais. Nossa, olha só. Algumas palavrinhas aí eu já deixei em destaque, né? Para que você possa se localizar aí quando você estiver estudando, quando você estiver fazendo aí, ou vendo esse vídeo, fazendo suas anotações, né? Então, como vai acontecer? Como vai ser oferecido essa educação infantil? Qual a carga horária da educação infantil? Frequência? Né? Como que vai acontecer tudo isso? Então eu coloco algumas observações aqui para a gente poder anotar mesmo, para poder gravar, porque essas suas observações são os que são cobrados aí nas provas de concurso geralmente. Então, a educação básica ela é dividida como educação infantil, que é educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação superior. O oferecimento da educação infantil: creches para crianças de 0 a 3 anos, pré-escola de 4 a 5 anos, lembrando que a matrícula ela passa a ser obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Então, aos 4 anos, a matrícula ela é obrigatória, tendo em vista que na creche, na educação infantil, na creche de 0 a 3 anos, não se é obrigatório matricular a criança, fica a escolha do pai, da mãe e da família. Então, passou dos 3, 4 anos, já é obrigatório que essa criança esteja matriculada. Então, a jornada parcial, a palavrinha que pega aí é mínimo. Então, mínimo de 4 horas. E a jornada integral, igual ou superior a 7 horas. E aí nós temos, né, espaços institucionais não domésticos, porque a gente vai ter que educar e cuidar. Então não se tem mais aquela visão de escola como um espaço para se cuidar das crianças, né? Que se tinha lá no passado, que era simplesmente assistencialista. Hoje em dia não, né? Então assim nós temos que cuidar e também educar essas crianças. Então como que nós vamos cuidar? Na parte da higienização, dando alimentação, na parte da saúde, né? Então, assim, a gente traz lá o dentista na escola para poder estar olhando essas crianças. Tem as nutricionistas que elaboram aí o cardápio da alimentação. Então, tudo isso aí
contribuem para esse cuidar. E o educar é a aprendizagem no concreto, né, e a socialização dessas crianças aí com o meio. É só uma observação que eu queria fazer aí. Na educação infantil, não se tem requisitos, né, para a aprovação da criança, né? Então, a avaliação ela se dá mediante a observação e registros, né? E não tem aí como objetivo, né, a aprovação, assim como na escolarização, né? Então, é, é mais a questão do qualitativo sobre o quantitativo. Então, nós, enquanto educadores, nós vamos observar, vamos anotar, mas não só nós, professores, mas também a criança. Então, a gente tem que ter esses relatórios do acompanhamento, tanto nosso quanto da criança, para que nós possamos ver o quanto essa criança se desenvolveu e quando o pai e a mãe aparecer lá na escola para eventuais reuniões, né, para discutir sobre algumas atividades, você vai poder mostrar os avanços que essa criança é, vem demonstrando aí ao longo desse tempo. Então, a nossa carga horária aí é de no mínimo 800 horas e mínimo de 200 dias letivos. A frequência ela é de 60%, né? Então, a criança tem que ter 60% para poder ter um bom aproveitamento dentro da educação infantil, né? O currículo. Então, o currículo é o conjunto sistematizado de práticas culturais no qual se articulam as experiências e saberes da criança e de suas famílias, dos profissionais e de sua comunidade. Então, assim, o que é o currículo? Ele vai ser construído de forma cultural, artístico, científico e, e tecnológico. Na verdade, né, é um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Né? Então, tudo aquilo que está em volta da criança é cultura. E como que nós vamos organizar esse currículo aí para poder atender esses aspectos culturais, artísticos, científicos e tecnológicos, né? Então a gente vai trabalhar com os 3 princípios, né? Que é o princípio ético, político e estético também, que já veio forte nas questões de prova, né? Os princípios da educação infantil. Então os princípios básicos são o ético, étnicos, políticos e estéticos. E eixos e experiências. Então, o construtivismo ele vai trabalhar o quê? O concreto, né? Já foi falado no slide anterior, então ele vai oferecer experiências, né? Que permite, né, a participação ativa da criança. E quais os desafios aí de se construir este currículo? Então, é ampliar, né, os conhecimentos e os saberes da criança, oferecer igualdade de oportunidade para o aprendizado de crianças de diferentes classes sociais, né, para que não haja uma desigualdade dentro desse ambiente. Então, assim, eu sei que cada criança tem que ser atendida na sua especificidade. Então, a matrícula hoje para crianças deficientes, ela é extremamente compulsiva. Então não tem que se, não dá, porque aqui não vai ser uma escola legal, né? Procura uma outra escola para essa criança. Não, a matrícula dela é compulsiva. A partir do momento que você tem uma criança assim, a escola é obrigada a abrir o seu espaço para receber essa criança, que muitas vezes pode frequentar no contraturno, né? Salas de recursos ou salas especializadas para isso. Então, como vai ser aí o cotidiano, né? Como vai se organizar o ambiente na educação infantil? Então, assim, na efetivação desses objetivos, as propostas pedagógicas da instituição de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaço e tempos, que assegurem o quê? A apropriação pelas crianças das contribuições históricos culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. O reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação. Então, quando a gente fala de organização de ambiente, não é uma questão de espaço somente, né? Assim, como é que é esse espaço? Não, o aluno tem que ter condições para se desenvolver com autonomia. Então,
Que mundo que nós queremos formar aí, né? Nós queremos formar crianças que sejam autônomas, solidárias, que sejam cidadãs de justiça, que busquem os seus direitos, que possam intervir na sociedade a qual estão inseridas, né? E assim vai se prolongando. Então, de que forma que podemos trabalhar isso? Então, quando eu falo para vocês do cotidiano aí, o cotidiano ele vem organizado na educação infantil em três aspectos, né? Quais são esses aspectos? Os materiais, os espaços e os tempos. Mas como assim? Então, tempo, a duração das atividades e a frequência, parque, sala de aula, eu tenho uns espaços no refeitório, eu tenho uma sala de vídeo, eu tenho uma sala de descanso, eu tenho uma brinquedoteca, né, os materiais, eu tenho livro suficiente, eu tenho brinquedos, eu tenho as mesas, eu tenho as tecnologias aí a favor dessa criança. Por quê? Tudo isso vai contribuir, né, para que o aluno venha a se desenvolver. Então, eu preciso organizar minhas atividades de uma forma que eu possa atender as necessidades dessa criança. Então, eu tenho que me planejar, né, planejar dentro dessas atividades. Então, quanto tempo essa atividade vai pendurar ali quando eu trabalho com a criança? Então, quando eu falo para vocês que nós, né, precisamos trabalhar com as contribuições históricos culturais dos povos indígenas, não é simplesmente no dia do índio pegar, colocar uma peninha na cabeça da criança e mandar ela para casa fazendo não, pô, não é só isso. Então a gente tem que trabalhar os fatores históricos, os fatores culturais. Então, o que eles nos deixaram de herança? Ainda existe índios no Brasil, índios pelo mundo, quais são as características, o que nós herdamos desse povo, né? Então, tudo isso tem que ser trabalhado aí dentro de um projeto que deve estar lá no PPP da unidade escolar, né? Então, assim, tudo isso tem que ser é, pensado, né? Organizado. Então, tem que ter aí condições, né, para o professor debater com o grupo, no coletivo ali, essa forma de trabalho, essa organização. E também não adianta, se a gente sabe que as crianças precisam da interação, precisam se olhar, observar, né, que já foi tratado. Então, tudo isso faz parte para que a criança se desenvolva. Então, ela vai participar, ela vai perguntar, ela vai questionar. E isso é legal que o professor estimule, que o professor trabalhe isso. Então, não adianta você chegar na escola de educação infantil e colocar as carteiras todas enfileiradinhas, querer que as crianças fiquem um olhando para a cabecinha da outra, né, que isso não vai acontecer, isso não é legal. Para se desenvolver a criança, porque ela tem que observar, porque cada criança tem um tempo de amadurecimento, cada criança percebe o mundo de uma forma, cada um tem é, o seu eu, né? O seu si ali, ele é diferente do outro. Então, cada ser humano é único. E essa troca de experiência vai favorecer para o desenvolvimento da criança na educação infantil.